Olá, sejam muito bem-vindos ao GoCast. Dê um Gol em sua vida, o podcast oficial da Go Cursos, a maior e melhor plataforma de educação continuada do planeta. É isso aí, a gente tem mais de 9.000 cursos para você brilhar no mercado de trabalho. Além disso, a Go Cursos também te mostra como transformar conhecimento em renda. Meu nome é Nathan Santos, sou jornalista aqui na Go Cursos e é um prazer estar aqui com vocês, neste que é o primeiro episódio do nosso podcast. O GoCast mostra como você pode dar um gol, como alavancar a sua vida em várias áreas, profissional, financeira, emocional e até amorosa. Aqui ouvimos especialistas que vão ajudar a desenvolver a sua vida em todos os âmbitos. Neste episódio de estreia, vamos te revelar como dar um gol em sua vida salarial. Quem não quer um ótimo salário? Então, fica aqui com a gente, vamos para a vinheta, porque o podcast começa agora. GoCast, o podcast da Go Cursos. Dê um Go em sua vida, profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! E aí, pessoal, vocês querem saber como ganhar um aumento salarial? De que maneira você deve pedir esse aumento ao seu chefe? Como provar que você é merecedor? Essas e outras perguntas vão ser respondidas agora por Fabi Assunção, ela que é consultora durante mais de 15 anos nas áreas de carreiras e recursos humanos. Fabi, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no GoCast. Eu que estou muito feliz, Nathan, fico realizada pelo convite por dar início aí nesse gol no nosso GoCast. E é um tema extremamente importante, né? Todo mundo gosta de um salário robusto, de um salário que traga felicidade pra gente. E, Fabi, pra gente começar, a gente pode dizer que salário é, de fato, um fator primordial para a satisfação de um profissional nas empresas? Salário é um tema extremamente subjetivo, né? Porque o salário para mim pode não ser da mesma forma para você, mas faz bastante diferença no nosso dia a dia e na nossa vida profissional, porque querendo ou não, ele é um parâmetro de avaliação de desempenho, ele é um parâmetro de avaliação de comportamento, competências que a gente pode ter em relação à nossa profissão. Então, é importante, sim, vale a pena a gente avaliar essa questão salarial, essa questão toda que a gente tem dos profissionais buscarem, né, a melhoria constante enquanto salário, né, querendo ou não, todos nós temos contas a pagar e é importante a gente também ter essa retroalimentação, essa remuneração do que a gente faz. A questão salarial é a questão junto com outros fatores agregadores aí nessa questão profissional. Fabi, inclusive a gente traz agora algumas pesquisas que mostram a relação entre o profissional brasileiro e essa questão salarial. Tem um levantamento da consultoria e dados que diz o seguinte: quase metade da população brasileira ocupada está em empregos de baixos salários. Tem outro levantamento também do Índice de Confiança Robert Half que diz o seguinte: 40% dos profissionais com nível superior atualmente acreditam que merecem ganhar mais. Desse percentual, 34% estão insatisfeitos com o atual salário e 6% estão muito insatisfeitos. E aí eu pergunto, por que parte significativa da população brasileira, dos trabalhadores, reclamam tanto do salário? É, de fato, essa discrepância que em alguns momentos, em algumas empresas e algumas profissões têm em relação à valorização do salário enquanto profissional. Então, essa insatisfação, ela sempre vai ser eterna. Ela não vai ter um momento de cessar, porque a necessidade do ser humano é cada vez mais. Mas é importante que a gente tenha uma avaliação, né, em relação ao parâmetro da nossa
profissão, qual é o salário médio que está sendo praticado. Saber que a nível de região, né, norte, nordeste, sul, sudeste, tem a diferenciação a nível de salarial, ao piso salarial da função. Então, essas questões, né, para a gente saber em relação como é que está, o porquê causa tanta insatisfação, a gente precisa entender o contexto do profissional também que está inserido. Né? O que ele tem hoje? O que a empresa oferece para ele? O salário apenas a nível de remuneração, tem benefícios, tem os salários emocionais, que a gente chama, que são fatores agregadores dentro de um valor, né, que a gente não consegue mensurar a nível de holerite, contra-cheque. Quais seriam esses fatores? Esses fatores são fatores relacionados ao desenvolvimento, né, fatores que podem acrescentar para a minha carreira, mas não necessariamente está lá contabilizado. Né? Eu tenho um curso que a minha empresa pode patrocinar para mim, né? Eu tenho uma formação, eu tenho uma diferenciação, né? Eu tenho acesso a pessoas, a um network, a status que às vezes eu não consigo ter se for de uma forma comum. Então, são fatores que, a nível do ser humano, sacia, entendeu? E ele busca que, poxa, isso faz eu ficar. Não só o meu salário, não é só o meu salário que vai fazer eu ficar nessa empresa. Então, tem fatores que complementam e que faz a diferença. Fabi, você fala desses fatores, né? Fala dessas questões que têm relação com o vínculo do profissional e as empresas, e a gente traz um levantamento da FIA, que diz que satisfação no emprego depende do peso do salário. E aí, como é esse recorte do levantamento? Quem usa o salário por ser chefe de família, né, para sustentar a família, valoriza mais o trabalho. Já os trabalhadores que usam o salário apenas para lazer, que não precisam sustentar a família, eles dão notas mais baixas às empresas. Então, a gente pode aí verificar que a necessidade vai indicar o nível de satisfação do trabalhador com a empresa. Seria mais ou menos isso? Vai contribuir, esse fator sim, porque uma vez que eu sou um chefe de família, eu tenho filhos, esposas que dependem, né, financeiramente da minha profissão, eu preciso ter um senso de responsabilidade de uma forma diferente. Eu tenho uma prática de lazer, o meu salário, sei lá, é para eu passar o final de semana na balada, né, ou pagar a minha gasolina. Enfim, coisas que eu não tenho tanta obrigatoriedade, o peso de fato é bem menor. Né? Inclusive, o nível de responsabilidade, em alguns casos, profissionalmente, ele, né, fica um pouco fluido, né, nessa relação. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade, né, eu preciso pagar uma conta, eu preciso sustentar a minha família, colocar a comida dentro de casa, e aquilo que pode ser extremamente rotineiro. Hoje eu quero ir para a balada, amanhã eu não quero ir, né, e assim o meu compromisso pode também estar correlacionado. Mas não necessariamente, a gente tem exceções em todos os casos, mas isso tem um peso sim nessa relação. Fabi, já que a gente está falando em dar um gol, né? A proposta do nosso podcast é mostrar como as pessoas podem dar um gol em sua vida, e hoje o tema é salário. A gente sabe que o Brasil, o mundo inteiro, vive um período de crise, uma crise potencializada pela pandemia da Covid-19. A gente viu números alarmantes de desemprego. Segundo o IBGE, mais de 14 milhões de pessoas estão sem trabalho no Brasil. Apesar dessa crise, é possível, há cenário para que um funcionário tenha coragem e chegue lá no gestor e diga: eu preciso de um aumento salarial? Eu acho importante essa pergunta, porque a gente precisa avaliar o cenário da empresa que você está inserido. Se é uma empresa que beneficiou os funcionários a nível de pandemia, né, retendo esses funcionários, fazendo o máximo para evitar qualquer tipo de demissão em massa, e, ao mesmo tempo, ela está começando a respirar para esse novo cenário, será que é o melhor momento pedir um aumento nesse cenário atual? Ou aguardar um pouco, um próximo semestre, né? Porque, querendo ou não, a gente já vai ter uma análise em relação a esse período pós-pandêmico para a gente poder avaliar. Ou não, né? Então, se a empresa está muito difícil, não é o melhor cenário, porque você vai bater lá na porta do seu chefe e ele vai mandar você correr. Então, pode não ser tão atrativa ali aquela relação. Eu acho que precisa muito mais você ir com dados e fatos, entendimento, saber o momento certo, sentir se a empresa está passando por um cenário que podem contribuir com isso, ou identificar outras formas. Será que a empresa tem outras vagas, programa de desenvolvimento, trilha de carreira que pode favorecer o meu aumento de salário, não necessariamente eu pedindo. Né?
né? Eu gosto muito da frase assim, aumento não se pede, a gente se conquista, né? Porque muitas vezes a gente corre atrás e não consegue, mas será que a gente conquistando, né, seja com trabalho, desenvolvimento, a própria produtividade que a gente realiza, a gente não consegue ter se ir atrás, né? Entendi. Aí você falou em momento, né? E essa é uma pergunta que todo trabalhador faz. Como identificar o momento certo, correto de pedir esse aumento? É uma identificação difícil de fazer, né, Fabi? Sim, com certeza. Eu digo muito que você tem que fazer uma correlação com o seu momento. Como é que está a sua produtividade hoje na empresa? Como é que está desenvolvendo alguns projetos que são bacanas, que pode ter esse olhar de reconhecimento ou não? Ou simplesmente está lá só falando e reclamando para tentar conseguir alguma coisa, né? Então, estreitar uma relação com a liderança, né? Para entender se, olha, chegada a hora, eu estou desenvolvendo projetos X, Y, Z, que estão contribuindo aqui para a empresa. Será que você não tem um olhar que pode também devolver para mim? Então, essa relação é muito tênue, é muito do feeling, do sentimento de como é que está o momento, né? Eu digo assim, no momento da pandemia, a gente pedir emprego, né? Ano passado, ano retrasado, ou pedir aumento, era muito incomum. Né? A gente estava lutando pela questão da sobrevivência. Né? Hoje a gente já começa a observar de uma forma diferente. É o que a gente chama de recuperação pós-pandêmica, né? Exatamente. Perfeito, Fabi. E aí tem outra pergunta, e eu acho que essa é primordial para quem quer dar um gol na sua vida salarial. Como é que deve ser esse pedido ao chefe? Não é fácil você chegar no gestor e dizer, eu quero um aumento salarial, eu quero aumentar a minha remuneração. E aí eu emendo também outra pergunta. Quais elementos a gente deve reunir para provar ao chefe, para provar ao gestor que nós merecemos esse aumento, né? Deve ser numa reunião, deve ser numa conversa privada. Como é que deve ser toda essa articulação? Sim, esse momento é um momento seu com o seu líder, né, com o seu gestor. Então, nada de fazer em público, nada de fazer em momentos que tenham outras pessoas em volta, porque o aumento pode ser para você e pode não ser para outras pessoas. Então, esse é o seu momento, aproveitar o momento de feedback, chamar para um diálogo, né, chamar para uma reunião, né, se for o caso, até mesmo entender um momento mais oportuno. Será que aquele gestor hoje também é atarefado? Eu vou lá falar sobre isso, esperar um dia que é mais tranquilo dentro da empresa, vamos tomar um café, vamos entender uma relação à parte, até para você escutar do outro como é que está essa aceitação primeiro, né? E os fatores é ir com dados e fatos, né? Sem isso a gente não tem ir contra os argumentos. Então é importante a gente fazer uma avaliação prévia da nossa faixa salarial. Como é que está hoje o meu cargo no mercado, né? O que eu tenho de investimento? Eu já tenho pós, eu já tenho graduação, estou em uma especialização diferenciada, tenho um curso de idiomas, o que é que eu estou fazendo para agregar na minha carreira? Até para eu poder cobrar um pouco mais, e será que eu tenho essa bagagem para tudo isso? Entendi. Ao mesmo tempo, a gente entender se a disparidade salarial coincide com o cenário, coincide com os outros, mais ou menos, como é que está tendo, porque tem cargos de senioridade, júnior, pleno e sênior. Então, não é só o fato de eu pedir, eu preciso analisar previamente como é que está hoje o meu custo, quanto tempo foi o meu último aumento, eu já tive algum aumento na minha vida para a gente poder pleitear. E essa prova, né? A gente precisa levantar dados, mas quais são esses dados? Eu tenho que chegar lá no meu chefe e digo, eu estou aqui há tanto tempo, a gente cresceu em tal setor. Como é que eu posso materializar essas informações para provar ao gestor que, de fato, eu mereço esse aumento? Sim, o histórico, né, da sua trajetória é fundamental. Quando foi que eu entrei, qual foi meu salário, né, como é que está essa média no mercado. E aí existem hoje sites na internet que você consegue fazer um piso salarial de como é que está. Então tem sites que conseguem, né, de consultorias que conseguem dar esse índice para você. Então eu coloco lá meu cargo e ele dá a média de como é que está sendo praticado. Então eu vou começando a ter uma noção. Ou se eu já pratico esse cargo há muitos anos em outras empresas, qual foi minhas últimas médias salarial, né? Como é que está meu nível de senioridade, né? Será que eu estou no nível para avançar? Será que eu estou com muitas oportunidades ainda de melhorias ou tenho mais oportunidades positivas, né, que foram bacanas para contribuir? Então, essa avaliação é você parar um momento da sua realidade e esboçar mesmo, assim, alguns pontos que são importantes para uma reunião. Quando a gente vai para uma reunião, a gente vai munido de informação e a gente precisa ter essas informações.
Perfeito. A gente sabe também que o mercado ele é agressivo, né? As empresas, quando tentam conseguir bons profissionais, podem chegar a oferecer salários maiores do que os salários atuais, né? Há essa concorrência, uma empresa chega lá e pega um funcionário de outra corporação. Vamos supor que eu estou numa determinada empresa e eu recebo uma proposta de outra corporação. É indicado levar essa proposta ao meu chefe atual? Digamos que o barganhar faz sentido nesse cenário. Chego lá no chefe e digo, recebi uma proposta. 2 vezes o salário que eu ganho aqui. Como que deve ser feita essa comunicação para tentar fazer com que a empresa atual cubra o salário oferecido? Eu acredito que existe uma trajetória, uma jornada que a gente faz dentro de uma empresa. E quando a gente busca uma outra oportunidade ou a gente é captado por uma outra empresa, né, é porque de fato foi identificado um potencial na gente. Ou a gente está indo em busca porque algo não está sendo saciável, vamos dizer assim, em alguma das situações dentro de uma empresa. E o mercado está extremamente competitivo mesmo, né? Aquecido. Eu digo, tem áreas como de tecnologia que o cara está recebendo um salário X aqui e vai ganhar 3 vezes mais em outro lugar. Né? Ganha dólares, em euros, enfim. E ele está nessa realidade que ele consegue escolher para onde ele quer ir. E aí, nessa relação, eu sou daquelas que valoriza enquanto seu time está em casa. Né? Depois que perde, não é o melhor cenário. Porque por mais que eu chegue lá para o meu gestor e diga, olha, eu recebi uma proposta e essa proposta contempla isso, isso e isso, e ele queira fazer uma contraproposta, eu acho que se fosse para ser feito, poderia ter sido feito antes. Né? Então, o momento de sair apareceu, é um momento que foi bacana, faz justo para o que você está pleiteando no mercado, então é a hora de você buscar. Né? Mas caso não, se foi uma proposta bacana e que você dá para você ficar, que você tem um contexto com aquela empresa que quer dar continuidade, que visa outras oportunidades, entenda que a empresa que quer valorizar um profissional, ele valoriza enquanto está com ele na casa. Né? Então é importante a gente ter esse olhar assim. Perfeito, Fabi. Eu trago um levantamento aqui que mostra como qualificação é importante para o profissional. Segundo a FGV, pós-graduados recebem 66% a mais do que os colegas que não possuem pós-graduação. Então, a gente pode afirmar que qualificação, que educação continuada são fatores primordiais para quem quer ter, para quem almeja um salário maior. Primordial. Eu digo que hoje uma graduação se tornou um ensino médio completo, que é necessário. Né? Então, tem N oportunidades, N facilidades hoje para você fazer uma graduação. Então, uma pós-graduação já é um outro diferencial, né? Quando a gente vai para um mercado de análise de currículo, análise de competências, né? A gente identifica quais são os diferenciais. Se a gente tem 2 candidatos muito semelhantes, o que é que tem um? Tem X, tem tal especialização, esse diferencia. São nuances que vão trazer diferenças de um candidato para outro. Então, investir na educação continuada, de fato, é o melhor cenário, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E é extremamente competitivo, o mercado é atualizado constantemente, o consumidor muda, o mercado muda e, consequentemente, todas as suas práticas. E as empresas nesse mesmo bolo, né? Por quê? Porque elas são movidas por esse consumidor. Então, é importante que a gente invista continuamente, né? E deguste. Eu gosto muito de falar isso para os profissionais que eu assessoro, né? Degusta do que faz. Não faz pós, terminou uma pós, está fazendo outra, fala, não, degusta daquela pós. Se aprofunda, aí logo, né, aprofunda, Fabi? faz um projeto, leva uma implementação para a tua empresa, para depois trazer uma outra pós, ou para trazer um mestrado, e assim, cursos complementares que pode agregar. E eu digo que alguns profissionais vão chegando no patamar que é importante esse investimento de cursos complementares, que hoje a gente tem acessibilidade com a internet. Inclusive, a universidade corporativa também é uma estratégia importante para as empresas, né? Total, é um excelente investimento. Investir no desenvolvimento, consequentemente, de fato, investir nas pessoas. Investindo nas pessoas, os resultados fluem. E falando em investir em qualificação, a GoCursos é a plataforma de educação continuada que vocês precisam acessar para potencializar o currículo para chegar ao cargo dos sonhos. Temos mais de 9.000 cursos em diversas áreas, comunicação, humanas, tecnologia, negócios, tudo o que você precisa para dar um gol em sua vida. Afinal, a GoCursos tem educação
para todos. E na estreia do GoCast, a gente teve a honra de receber Fabi Assunção, consultora em carreiras e recursos humanos. A gente mostrou tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa ouvir para dar um gol em sua vida salarial. Fabi, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, Nassan. Estou disponível aí para outras oportunidades e conto com vocês também. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o teu Instagram? Fala aqui pra gente. RH por Fabi, tanto no LinkedIn, no Instagram, pode me achar em todas as redes sociais. RH por Fabi. Valeu, Fabi. Essa foi a primeira edição do GoCast. Dê um gol em sua vida, que a gente mostra como você pode alavancar a sua vida em várias áreas. Quer saber tudo sobre o nosso podcast? Nos ouça no YouTube da GoCursos e também nas principais plataformas de podcast e, claro, nas redes sociais da GoCursos. Inclusive, o nosso Instagram é @GoCursos. E a edição de estreia do GoCast tem condução e produção minha, Nathan Santos, edição técnica Dilete Carvalho. Muito obrigado e até a próxima edição do GoCast. E aqui a gente vai fazer de tudo para você dar um gol em sua vida. Fiquem ligados, porque toda semana nas redes sociais e no YouTube da GoCursos, vocês têm tudo para dar um gol em sua vida com o GoCast. Até a próxima edição. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um go em sua vida profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida,